A gente vai pedir, né, para que a gente relaxe um pouquinho. Então, vamos fechar nossos olhos também, entrando em sintonia com a espiritualidade boa e amiga dessa casa, levando o nosso pensamento até Papai do Céu, agradecendo Ele mais esse dia de vida, mais essa oportunidade que Ele nos deu para estarmos aqui nessa casa, aprendendo mais um pouquinho desses ensinamentos. Agradecidos somos, Senhor, por tudo que tem nos dado, pelo nosso pão de cada dia, pela força, Senhor, que nos dá para passar por todos os nossos obstáculos. Que possa, Senhor, nesse momento, derramar as Tuas bênçãos, Senhor, sobre todos nós, nos envolvendo em energias, Senhor, curadoras, energias calmantes, nos ligando, Senhor, com essa palestra de hoje, com nossos anjos guardiões que estão aqui presentes, nossos espíritos familiares, que sempre vêm junto conosco aprender. Que a Tua luz divina, Senhor, que esse Teu amor incondicional se estenda por toda a terra, por todos os lugares, Senhor, onde houver um irmão precisando, Senhor, de consolo, de paz, de amor, que possa, Senhor, estar junto com ele. Muito obrigado, em Teu nome, em nome de nosso irmão Jesus, da nossa Mãe Maria, de todos os espíritos amigos que vêm nessa noite nos ajudar, damos por começar mais uma palestra de hoje. Que assim seja. Eu só pediria para vocês agora relaxarem, sentados nas cadeiras, tá? E também relaxar as suas mentes e vamos fechar os olhos para conseguir entender bem essa leitura que ele vai fazer, tá? A fé, mãe da esperança e da caridade. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse? A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem, e é a base da sua renovação. É preciso que esta base seja forte e durável, pois, sem a menor dúvida, se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre sólidas fundações. Que vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é verdadeira fé. A fé sincera é atraente e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm, ou, até mesmo, não fariam questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma. Enquanto a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença. Pregai, por exemplo, de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança, inabalável, para que vejam a confiança que fortifica, e até mesmo estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida. Tende fé com o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Não vos conformeis em aceitar a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais.
Acreditai em suas promessas, mas sabei por que crer nelas. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para o atingir. Acreditai e esperai sem nunca fraquejar. Os milagres são obras da fé. Boa noite. Tem alguém aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos, tá? E, bom, hoje o tema da palestra Ação e Reação das Palavras. Vocês acabaram de escutar essa leitura, a fé, a trindade da caridade e da esperança, que move as coisas nas nossas vidas e que é o motor que nos leva adiante. Tá? Então, eu digo para vocês assim, com isso vocês agora vão analisar o que vocês, que reação vocês vão ter daqui para frente em relação a essa leitura que ele fez, porque ele fez uma ação. Tá? Ele fez uma ação com as palavras dele, de uma leitura. E ela tem um desejo grande de todos nós se melhorarmos, e dar esperança para nós e continuarmos. E qual vai ser a reação que nós vamos ter com isso? Como é que eu me senti escutando isso dele? Agora imaginem vocês, o pai ou a mãe de vocês falando isso. Ou o melhor amigo ou a melhor amiga de vocês falaram isso. Quais são as reações que vocês vão ter em relação a essas pessoas que eu citei que falaram para vocês? Com certeza vai ter ações ou reações diferentes em cada uma. Tá? Aí eu desloco vocês até o trabalho de vocês. E determinadas pessoas falam alguma coisa para vocês, vocês não acreditam. Ou levam na brincadeira. E aí outras vocês levam a sério, mesmo que seja uma mentira. E assim vai. Isso é o poder da palavra e de quem faz isso para vocês, ou para nós, né? E qual é a força que ele tem de persuadir nós, de nós convencermos. Assim, quantas vezes a gente já foi numa loja e foi, vamos dizer assim, ai meu Deus, me arrependi de ter comprado aquilo. Porque o vendedor nos convenceu de que seria bom. Tá? A gente se deixou influenciar. Como a gente já escuta muitas vezes aí, alguém que foi iludido do bilhete da loteria premiado. E quantas... que argumentos essa pessoa usou para convencer essa pessoa? Ele não fez nenhuma mágica. Ele só usou palavras. Tá? E a reação dela foi desse jeito. Tá? Então agora vamos ver um pouquinho o que é o conceito, tá? Dessas palavras. Tá? Oi. A palavra ação, tá? Ela na verdade é um ato ou efeito de agir. Tá? Manifestação de uma força, de uma energia, de um agente. Quer dizer, alguém faz alguma força. Tá? Que essa é a ação. A reação, que aí é aquele que recebe, tá? Ato ou efeito de reagir, resposta de uma ação qualquer, comportamento de alguém em fase de ameaça, agressão ou provocação, que poderia ser uma autodefesa. Tá? E ação e reação é dentro da lei da física, da lei natural, tá? É material. Então, você jogar uma bola para lá, ela vai rolar e vai bater e vai fazer uma força ao contrário, vai voltar de novo e assim vai. Só que a gente também tem o uso das palavras. Tá? E quantas vezes, principalmente os adolescentes ou a mãe ou o pai, usou umas palavras bem fortes e
e o tom da voz é diferente. Tá? Como é que tu te sente nessa hora quando tu recebe isso? Tá? E como é que tu sente quando se ele diz, vem cá meu filho, vem cá, vem me ajudar aqui, ou parabéns, você foi ótimo na escola, ou você fez bem o seu trabalho. Aí essa criança vai agir de modo diferente. Assim é dentro do nosso trabalho também. E na maioria das vezes sempre depende de quem é o emissor dessas palavras. E o mais importante é como a gente recebe isso. Tá? Aí vem dentro de alguns estudos que é feito dentro da casa, aqui já tem o SOS emocional também, que ali se aprende que muitas personalidades nossas, determinadas pessoas, reagem de maneiras diferentes em relação à mesma ação, da mesma atitude que alguém fez com ela. Tá? Se alguém falar alguma coisa bem errada para alguém, tá? Uma pessoa vai agir drasticamente contra ela, outra não vai fazer nada, outra é capaz de sair rindo e brincando ainda com ela. Tá? Isso é natural. Isso são as personalidades dessas pessoas. Tá? Só que tem uma caneta aí. Aí, aqui nós temos ação que faz uma reação. Tá? Isso aqui é na física. E aí nós temos causa, causa e efeito, que também é natural, tá? Só que é na base moral. Tá? Um exemplo assim, a minha pessoa hoje aqui, dando essa palestra, passando essas informações para vocês, qual é o meu interesse em fazer isso para vocês? Se eu tiver interesse de querer aparecer, depois que alguém vai postar isso na internet para ser famoso, coisa assim, eu vou ter um efeito drástico. Agora, se eu venho aqui para expor esse trabalho para vocês se melhorarem, vocês entenderem pelo menos um pouquinho disso, e tentarem utilizar isso dentro da vida de vocês, o efeito vai ser completamente diferente. Tá? E assim são as nossas ações, como a leitura fez ali sobre caridade, que é o ato de você fazer a caridade com o teu próximo, tanto nas palavras como nas ações. Porque as palavras, na verdade, originam-se primeiro de um pensamento, que é do espírito isso. É um atributo do espírito. Então é gerado o pensamento e esse vai para o corpo físico que vai fazer as cordas vocais saírem isso que vocês estão escutando hoje. Tá? Então ela já é uma ponta final. Só que ela ainda vai fazer uma reação ou vai causar um efeito em vocês. Dependendo do que vocês entenderem disso que está sendo falado. Ou alguém fala para vocês. Tá? Dentro da lei da física e da ação e reação, ela é da lei física e a causa e efeito é da lei moral. Tá? Esse processo daqui para cá, da ação de alguém tomar uma atitude e logo ter uma reação, isso é de imediato. Isso não é complexo. Isso aqui é bem complexo. Porque pode levar uma vida toda e você obter o efeito aqui. Ou, dentro do espiritismo, você pode não ter esse efeito nessa vida, encarnado, e sim numa próxima. Ou 2 depois, 3, sei lá. Dependendo de quando você está preparado para receber esse efeito. Daquilo que é feito. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Tá? Um exemplo aqui. Tá?
uma das coisas que é visto, eu estou fazendo uma pós-graduação na área de neuropsicopedagogia, e nessa área a gente vê muitos problemas na área da saúde, da educação, em termos de crianças, tá? De serem medicadas com remédios fortíssimos, como Ritalina, e agora tem um novo remédio chamado Vivance, que vai começar a substituir a Ritalina, e isso causa dependências químicas para o adolescente, mais tarde, tá? Porque ele se torna um viciado. Por que o psiquiatra, quando uma criança vai ser consultada, é diagnosticada com TDA ou TDAH, com hiperatividade na escola, por que o psiquiatra ou o psicólogo, eles pedem, quando eles receitam os remédios, eles pedem daqui a 6 meses você retorna com a criança para fazer uma nova avaliação? É porque o efeito químico dentro do cérebro dessa criança durante 6 meses já não faz mais efeito. E aí ele precisa dar um outro remédio para combater esse efeito que já causou. Quer dizer, vai destruir mais ainda. Tá? Por isso que ele tem que voltar de 6 em 6 meses. Tá? E aí, o efeito você vai começar a ver nesse seu filho na adolescência ou quando ele é adulto. Tá? Quando se tornar talvez um viciado ou ter alguma deficiência mais tarde. E assim também acontece com as coisas que a gente faz com o nosso próximo. E quando Jesus disse, né, amai-vos uns aos outros e instruí-vos, que é o segundo mandamento do amor. Tá? Primeiro se amar e depois instruir-se. Tá? Então, aí depois, aí vem os efeitos, mais tarde, que destroem, desaceleram as nossas famílias e as nossas vidas e assim por diante. Tá? Então, como eu falei, ó, esse efeito aqui, ó, ele pode ser numa próxima vida, ou bem mais tarde. Ele é bem mais danoso. Tá? Por isso, nós temos que cuidar muito, principalmente na área da saúde, com as nossas crianças, ou até mesmo para os adultos, né? Muitas vezes a gente tem que se questionar nas coisas que acontecem. Vamos dizer, na saúde, por que ele está com essa doença? Por que receitou esse remédio? Não só porque ele é um doutor, é formado, não sei o quê, ele é que sabe. Semana passada eu conversei com uma colega nossa e ela foi no médico. E ele disse assim, vamos experimentar esse remédio aqui. Depois você retorna daqui a uma semana. Sim, experimentar? Aí ela disse, não, eu não vou tomar. O senhor não tem certeza do que eu tenho? Então eu não vou tomar esse remédio. Eu não sou cobaia para ser experimentado. Tá? Nem com esse remédio Vivance, tá? Esse também não tem ainda estudos catalogados de efeitos colaterais que dá nas crianças. Não existe. Tá? E todas as propagandas, marketing é feito em cima para ser usado e vendido como tem que ser. Tá? As palavras, quando a gente profere, tá? Elas também têm uma energia. Tá? Elas têm uma força. A gente usa ela com uma tonalidade ou um poder assim de persuadir a pessoa, principalmente com os nossos filhos, né? Ou com o nosso parceiro dentro de casa, pai, a mãe, irmãos. Então a gente age em cima deles e age de uma maneira assim que a gente está certo, a gente sabe, a gente já experienciou. Tudo bem? Muitas coisas quando a gente fala é porque a gente já sabe, que já passou por essa experiência toda, né? Mas temos que tomar cuidado de que
muito daquilo que a gente fala e faz é onde a gente tem maiores problemas. Dentro daquilo que a gente faz e fala sobre o que gosta. Porque tem aquela frase, né? Me digas com quem andas que direi de quem és. Tá? Um exemplo. Se você sai e arruma só amigos que querem se viciar, ou querem fazer bagunça, ou na parte da sexolatria, se você está nesse caminho é porque você também gosta disso. Tá? E a gente sempre tem que fazer um autoquestionamento. Isso que a gente está fazendo, isso está certo, está errado? É a mesma coisa do médico. Está certo isso, está errado isso? Por que eu falo isso? Por que se ela me encara e me diz uma frase meio áspera, por que eu reajo dessa maneira? Por que eu me irritei com ela? Não deveria ser. Deveria simplesmente ir lá e acatar o que ela está falando e tentar resolver isso. Que seria o normal. Mas a gente pega isso para a gente e começa a colocar isso para fora. Tá? E aí a gente faz outras ações. A gente fez uma reação, tá? Reagiu de uma maneira como ela falou, e a gente faz outra ação, que vai dar uma outra reação de novo naquela pessoa. E aí começa a discussão. Porque se você, dentro da sua casa, se você houver uma discussão, se um não quiser discutir, não vai haver discussão. Não tem jeito. Na briga é a mesma coisa. Então, muitas vezes na questão de querer ser o melhor diante das palavras, dos conhecimentos, então a gente aprende muito mais escutando do que falando e querendo expressar as coisas. A busca do conhecimento é muito mais quando você escuta. Porque aí você está dando lugar para entrar novas coisas dentro da sua memória. Tá? Porque se você só está falando, você está colocando para fora. Você está vasculhando sua memória para novos conhecimentos e fazendo vários links e colocando para fora. Tá? Agora, se você está escutando, como agora, vocês estão mentalizando isso, pesquisando lá dentro da sua memória para buscar mais coisas, para linkar com alguma coisa que está acontecendo na vida de vocês, no trabalho, dentro de casa, e assim por diante. Tá? Existe um cientista chamado Erwin Schrödinger, que é um alemão. Ele fez uma experiência em 1935 que é chamado o efeito Schrödinger, que é o gato na caixa, tá? Da física quântica. Tá? Na verdade, ele quis provar para a física mecânica de que vamos supor, um gato dentro de uma caixa, ele pode ter dois sentidos. Vamos supor, eu tenho uma caixa aqui e tenho um gato aqui dentro. A experiência dele foi colocar uma cápsula de urânio, tá? Que é a radiação, e um Geiger, que é um medidor de radioatividade, tá? Dentro da caixa. E se esse relógio detectasse que a radioatividade abaixasse, tá? Ele ia estourar o vidro da radioatividade. Então ela ia se espalhar. Aí ele queria saber, a caixa está fechada, o gato está vivo ou está morto? Tá? Ele quis provar para a física quântica de que o gato está vivo e ele também está morto. Ele está nas duas situações. Tá? Então, vamos levar isso para uma caixa preta. Sabem que os aviões têm a caixa preta, né? Os grandes aviões comerciais têm a caixa preta. Onde é que é registrado lá toda a fala dos pilotos, tá? E alguns instrumentos. Tá? Então, vamos levar isso para dentro de nós, das nossas atitudes.
e nossas ações, tá? Da caixa preta, ali dentro, tá? Ela faz uma ação comigo. E qual vai ser a ação? O que vai ter dentro dessa caixa? Eu posso ficar quieto, não fazer nada, ou eu posso reagir. São as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Eu posso fazer as duas coisas. Tá? Mas qual delas eu vou fazer? A partir do momento que eu olhar para dentro da caixa, e aí sim eu vou saber o que aconteceu. Aí vai acontecer só uma delas. Tá? Então é assim, ó. Ela faz uma ação comigo, tá? Então eu vou reagir. O que estiver aqui dentro dessa minha caixa, aqui vai fazer a ação de eu reagir, ou não. Tá? Só que essa reação depende de mim, não dela. Ela fez a ação. A reação desse exato momento vai ser minha. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, tá? Que a realidade daquilo que vai acontecer mesmo é no exato momento em que eu estiver olhando para isso. Tá? Então, se ela discutir com ele, tá? Eu não vou tomar nenhuma reação. Agora, se for comigo, eu posso tomar, aí ele não vai tomar a reação. Tá? Então, a realidade mesmo das coisas vai acontecer quando eu observar, quer dizer, eu sentir, eu estou usando isso. O que eu vou fazer com isso? Então, a partir desse momento, aí vai acontecer realmente a ação. Tá? E dependendo dessa ação, a nível espiritual, que eu tomar, eu posso, um exemplo drástico, eu posso matar ela. Ela fez uma ação e eu matei ela, aí a lei divina diz o seguinte, a causa vai ter um efeito. Então a causa é eu matei ela, ela só fez uma ação. A minha reação foi matar ela. Agora, essa causa de matar ela vai ter que ter um efeito. Ou nessa vida ou na vida posterior. Aí tem uma psicografia do Chico Xavier que conta de um espírito, aliás, do Valdo Vieira também, eles contam, agora não achei aqui, que conta de um senhor que eles conheciam, tá? Só que veio psicografado, que na época eles conheciam, e ele trabalhou a vida toda para o espiritismo e para o próximo, fazendo caridade, ajudando em tudo. Tá? Só que no plano espiritual, antes de ele nascer, tá? Ele passou maus momentos, porque ele foi um senhor de engenho, na época da escravatura, e um belo dia ele pegou um dos escravos e triturou o braço todinho dele numa máquina de moeda. Isso estava atormentando ele no lado espiritual e ele queria pagar isso. Então o pedido dele foi reencarnar para perder de uma maneira que pagasse isso para ele, tá? E perdesse todo o braço. Tá? Esse foi o efeito que ele pediu. Tá? Ele queria perder o braço porque ele fez isso. Tá? Ele queria saber como é que isso é. Tá? Aí ele encarnou e a maior parte da vida ele se dedicou ao próximo, a conduzi-los eles, tá? Para o bem, e ajudou eles muito, principalmente a nível espiritual. Tá? Aí o que aconteceu numa máquina que ele foi mexer? Tá? Ele perdeu um dedo. E aí eles explicaram por isso. Porque o efeito, ele vai ter que passar de qualquer jeito, mas ele pode ser amenizado, dependendo do bem que você fez para o próximo. Tá? Então, se ele tivesse nessa vida feito ao contrário, que ele teria a possibilidade de fazer, ter matado mais alguém ou ter cortado um braço de alguém de novo, tá? Aí ele já teria 2 débitos na mesma área. Tá? Então eles contam no livro do Chico Xavier isso. Tá? E
E depois, nós temos os exemplos que nós mesmos damos aos nossas crianças e nossos adolescentes. E qual é o exemplo que nós damos aos nossos familiares? Que exemplo? Vocês que estão vindo aqui na casa espírita, não sei se acontece com vocês, mas comigo aconteceu, tá? Eu vim da base luterana, tá? Então eu frequentei muito a igreja, a católica também, e também trabalhei dentro da comunidade, fui até presidente da comunidade uma época atrás, e a gente trabalhou bastante ali dentro, tá? Só que quando eu comecei a entrar no CEIU, lá em Blumenau, fazem 5 anos atrás, parece que tudo foi se afastando, essas pessoas. Inclusive, algumas dá para perceber que às vezes não querem conversar assim comigo, ou eles não vêm assim conversar assim como antes vinham. Não sei se tem algum receio. Eu não mudei. Aliás, eu mudei. Em relação, desde aquela época até hoje, eu mudei bastante, tá? Mas eu não sei como é que eles vejam. Alguns amigos também se afastam da gente. Principalmente quando a gente começa a falar sobre... Aliás, não precisa nem dizer que é espírita ou sobre o espiritismo. Mas você começa a falar coisas sobre caridade, sobre amor, sobre como ajudar o próximo. Parece que as pessoas estão fugindo disso, tá? Não gostam. Só que quando elas sentem a necessidade ou estão doentes, ou alguém familiar, quem é que eles procuram? A gente. É o primeiro que vem. Primeiro que se lembram aí. Ele pode ajudar. A gente participa segundas-feiras na parte de tratamento lá no CEIU. Até teve um espírito lá, um médico, que falou que 80% das doenças que as pessoas estão lá é de mudança de atitude. É só fazer isso aqui, ó. Uma ação diferente. Às vezes algumas pessoas não conseguem mudar. Existem conflitos em casa, principalmente em casa, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o pai e a mãe. É só isso aqui. Às vezes é só fazer isso aqui, ó, uma ação diferente. Às vezes falta só como fazer. Às vezes as pessoas não sabem como fazer. Também não pode chegar e romper bruscamente com essa pessoa. Eu não vou mais fazer isso para ti, ou não faço mais assim. Não, tem que descobrir uma maneira de como conseguir fazer isso. Não ser bruto. E a melhor maneira é você ser exemplo disso. Você mudar. Ação aqui quer dizer atitudes também, tá? Ali nesse caso estou falando de atitudes. É você fazer as coisas diferentes do que você está fazendo hoje. Isso faz uma grande diferença. Aí você já começa a ser exemplo dentro da sua casa, dentro da sua família. Tá? Pode levar um tempo. Eu vejo lá pessoas que levaram alguns anos para conseguir mudar, que a família visse ela diferente. O meu caso também, a minha própria mãe, quando eu chegava na casa dela, há mais ou menos 7 anos atrás, a gente batia de frente toda vez. Tá? Hoje não, hoje ela diz assim, que bom que você veio hoje para conversar. A gente faz falta quando tem esse tipo de conversa. Que tinha uma época que chegava lá, ou era assalto aqui, alguém matou ali, roubo aqui, doença, tudo assim. Hoje não tem mais esse tipo de conversa. Assiste um jornal, porque o jornal só tem essas coisas, né? Assalto, roubo, política, essas coisas. Mas ainda assistem, mas não como antes, tá? Então, quando eu chego lá, a gente tem conversa, pode conversar. Tomar um café da tarde e assim vai. Tá? E isso que é o bom. Aí eles percebem que você mudou. Você já é diferente. Tá? Isso que é o mais interessante. Agora eu só vou passar aqui um vídeo para vocês verem um exemplo.
Então, né, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, né? Espero que consiga levar um pouquinho disso para casa, pensar, né? Eu acho que até o vídeo já disse tudo, né? Para a gente pensar bem, porque como o Lothar falou ali, não é difícil mudar, né? Nossas atitudes, né? Se a gente trocar todo dia palavras bonitas dentro de casa, né? O filho também vai nascer, vai crescer falando coisas bonitas, boas, né? Geralmente a gente acha tão feio quando uma criança tão pequenininha fala um palavrão, né? Então, não é difícil, né? Tem isso também. E hoje tem a própria tecnologia do celular, WhatsApp, Face. Então, muitas vezes, os pais não sabem nem o que está acontecendo ali. Então, quanto mais carinho tiver dentro de casa, melhor a mãe e o pai vão ser os melhores amigos dos seus filhos. Tá? Com certeza. Então, a gente agora vai ficar em silêncio, né, novamente, pedir para o Lothar fazer a prece final. Deus, o nosso muito obrigado por este dia de hoje, e que hoje também se inicia o inverno, uma nova estação, renovação da natureza, onde há necessidade das mudanças para um novo e o melhor a vir. Obrigado, Jesus, e aos espíritos protetores, os protetores e trabalhadores desta casa, e a todos os presentes, o nosso muito obrigado, e que todos sejam abençoados pelo nosso Pai Maior, e que possam seguir e serem exemplos para as outras pessoas, para seus filhos, famílias, e que possam mostrar de que fazer o bem, o melhor, sempre é o melhor para todos. Que assim seja.